Amém? Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 3 a 5. Josué 3, de 3 a 5. Eu quero que você ponha no telão, tá? Quem não tem Bíblia, acompanhar. Josué 3, de 3 a 5. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quem direciona a sua vida? O povo de Israel passou muitos anos andando naquele deserto. E eles tinham uma direção. A direção era a nuvem, os irmãos já conhecem a história. E a nuvem dizia para que rumo eles tinham que ir, qual era o caminho que eles tinham que andar. E quando eles já estavam ali próximo do seu destino final, Deus mudou o guia. O guia não era mais a nuvem. Deus deu um outro comando, já era Josué que estava à frente daquela jornada. Ele tinha a missão de introduzir o povo na terra prometida, e ali Deus os conduziu até o Jordão. E quando chegou no Jordão, ficaram ali estacionados 3 dias, acampados, 3 dias. Tinha o rio, era uma época de chuvas, era uma época que os rios transbordavam, o Jordão não era diferente, ele estava muito cheio, as águas estavam fundas, era tipo, e agora, Jericó está do outro lado, nós estamos do lado de cá, e ficaram ali estacionados, acampados, do lado de cá do Jordão. E Deus dá esse comando para Josué: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus. Eles agora tinham um novo direcionador, Ao invés de ser a nuvem, agora era a arca da aliança. A arca da aliança que vivia dentro de uma tenda do tabernáculo, onde só o sacerdote poderia chegar lá uma vez por ano. Deus tira essa arca da tenda e ela passa a andar na frente do povo. Ele disse: os levitas vão levar esta arca, eles vão à frente, mas mantenham uma distância dela. Essa quantidade de côvados dá um pouco mais de 1 quilômetro. E ele disse: ele vai lá na frente e vocês todos vão andar atrás da arca. E uma coisa importante que diz nesse texto aqui, irmãos, que os levitas vão levar, vocês vão segui-los, porque vocês vão andar no caminho que nunca andaram antes. Olha que frase extraordinária ele nos acrescenta aqui. Porque a arca agora que iria direcionar o caminho deles. Porque a arca é um sinal de aliança de Deus com o homem. Tinha dentro da arca aquilo que era mais importante que eles tinham que guardar durante toda a sua história, E eles precisavam agora seguir o comando que Deus ia dar através da arca. Mas a arca sozinha não acontecia nada. Quem levava a arca eram os sacerdotes. A direção Deus ia dar para os sacerdotes, e os levitas estariam ali levando essa arca. Era arca porque ela era respeitada, ela era reverenciada, ela era cuidada, eram pessoas comprometidas, eram pessoas responsáveis que carregavam aquela arca, porque eles sabiam da importância dela todo o tempo. Agora, por que a arca mudou de lugar? Porque toda conquista, irmãos,
toda conquista, guarda isso, ela passa pela veia da fidelidade. E era muito importante que eles entendessem que a arca era um sinal da aliança, algo que leva ao vínculo da fidelidade. Se o povo fosse aliançado com Deus, eles iriam ter conquistas extraordinárias. Se rompesse a aliança, viriam dificuldades na sua jornada. E isso não é diferente para nós hoje. Se mantemos o nosso nível de fidelidade a Deus, o Senhor vai nos dando vitória nas nossas jornadas, ainda que tenha momentos difíceis, problemas complicados, mas temos uma certeza, Deus vai pelejar e vai nos dar a vitória nessas áreas. Por isso, nós só vamos herdar essa terra prometida, irmãos, se nós mantermos o nosso nível de fidelidade ao Senhor até o fim. Não importa se começamos bem, não importa se tivemos uma conquista extraordinária lá atrás, não importa o que fizemos, né, que nós queremos a honra, não importa. E hoje? A fidelidade, ela precisa ser preservada até o fim da nossa história, para herdar o reino de Deus. Por isso que a aliança é quem estava ali, porque Deus queria que eles lembrassem, tudo só será possível se mantiverem os olhos fitos na aliança. Tudo só vai acontecer se vocês trilharem esse caminho da obediência. Qual era o caminho? Seguir a arca, manter a distância, mas não tirar os olhos da direção que ela vai estar nos dando. Era muito importante o povo entender isso, irmãos, porque era necessário essa distância, mas 1 quilômetro é muito, não, era um povo muito numeroso, eram milhares de milhares, e quando eles estavam à distância, eles podiam ver que havia um hiato entre a arca e o povo, era ela que iria conduzir, não os que estavam na frente, mas todos, até quem estava lá atrás, eles poderiam identificar quem que estava na frente. Primeiro, pelo formato da aliança. A arca tinha uma forma muito especial, e aquela caixa chamava a atenção, porque era diferente de pessoas. Aquele que anda com o Senhor Jesus tem um formato diferente, ele tem uma vida transformada que é diferente das outras pessoas. As pessoas olham e distinguem claramente quem tem o Espírito de Deus e quem não tem. Quem tem uma linguagem santa e quem não tem. A veste do sacerdote e dos levitas eram diferenciadas de todos os outros judeus. E de longe, é ali que eles estão. Até hoje, os ortodoxos andam pelo mundo, nos aeroportos e aviões, e todos o identificam como judeus pelas suas vestes, pelo seu chapéu, pela sua forma de andar, de vestir, de se posicionar. Então, a arca era esse símbolo para que eles não se perdessem nessa caminhada, irmãos. Porque a fila era grande, mas não importa quantos estejam na nossa frente, a nossa aliança nós nunca vamos perder de vista. Não importa quantos líderes passaram por nós, ou quantos líderes ainda tem sobre nós, mas os nossos olhos estão na aliança que está lá na frente com o Senhor. Ela é facilmente identificada por nós durante todo esse caminho. Por isso, todos os judeus que estavam ali nessa rota, eles estavam visualizando, não a cabeça que estava na frente, mas a arca que estava direcionando o caminho. Até porque esse detalhe era muito importante. Não vos achegueis a ela para que conheçais o caminho. Todo mundo juntinho, você não sabe onde está pisando. É igual o carro, você vai dirigindo um colado no outro, buf, cai no buraco, porque você não viu. Você estava muito próximo dele. A arca, ela tinha essa sinalização também. Não vos achegueis perto dela, porque ela vai te levar a um caminho que você não conhece, que você nunca passou. Queridos, quando nós caminhamos com o Senhor Jesus, pode ter certeza que as experiências que você vai ter, o que você vai ouvir, o que você vai ver, o que vai vir ao teu entendimento, você nunca viveu antes. Você nunca experimentou antes. Deus tem um caminho novo para mim e para você trilhar todos os dias. Todos os dias vai ter coisa nova para quem caminha debaixo dessa obediência do
dos céus. É muito importante entender isso, porque seguir a aliança com o Senhor é trilhar caminhos novos. Eu já sei. Se já sabe, é porque está na rota errada, está no caminho errado, não está andando, seguindo a aliança, porque o Senhor diz: eis que faço nova todas as coisas, e todas é todas. Eu posso ter tantos anos de caminhada com Deus, mas todos os dias tem rotas novas para trilhar, todos os dias tem fatos novos, tem palavras novas para saltar aos nossos olhos. Nossa vida com Deus não pode ser de repetições, irmãos, porque os caminhos que Ele tem para nós são caminhos que nós nunca trilhamos. Deus está nos preparando, Deus está moldando o nosso coração, porque vamos andar assim em outros lugares que nós nunca fomos, mas temos que estar preparados. Se não vencemos aqui, como vamos vencer lá? Se não damos conta do recado aqui dentro de casa, como vamos querer mudar o lado de lá? É muito importante entender isso, porque para que se cumpra essa novidade de Deus em nós, Josué diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Todos os dias, Ele fez coisa nova hoje, mas eu vou me santificar, porque amanhã tem outra coisa nova, e eu vou me santificar, porque tem outra coisa nova, e cada dia vamos experimentando a novidade de Deus dentro de nós. O que acontece, irmãos? Deus nos dá uma bênção extraordinária aqui, e ficamos só celebrando, e esquece que amanhã tem outra melhor do que hoje. Aí descansa, relaxa e deixa de viver o novo de Deus no outro dia, porque já ficou satisfeito com aquela. Só que passa outro dia e outro dia, e aquela bênção vai se distanciando, e nós não renovamos, e por isso deixamos de viver o novo, e às vezes até nem queremos mais. Não vou mais não. Estou cansada. Não dá não. Estou com dor de cabeça. E deixa de viver a novidade de Deus, que eles não têm como ver e fazer o que nunca fizemos, ou aquilo que nós nunca vimos, sem uma separação. Separar sua vida para Deus, separar o seu momento com Deus. Esse papo de que eu falo com Deus todo dia, andando pelo caminho, dirigindo, andando, blá, 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 é importante, mas parar para ficar só vocês dois é outro nível. Você se caminhar com alguém, que você está falando com ele, ele está aqui, não, isso aqui, e ele está aqui, blá, 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 blá. Qual é o sentimento? Esse cara não quer falar comigo não, está aí falando com todo mundo ao mesmo tempo, me dá atenção, olhe para mim, olho no olho. Deus quer que você pare também, olhe para mim, vamos ficar nós dois aqui. Querido, experimenta 1 hora, só vocês dois, todo dia, sem ninguém interferir. Tua vida é outra. Tudo se faz novo na tua história de vida. Mas tem um dia atribulado, cheio de coisas, chega de noite, não, meu devocional é à noite. Ok, te respeito, mas como você faz? Já está exausto, está com a alma pesada. As palavras são letras. Deus precisa te dar algo novo. Ele tem todos os dias algo novo na sua vida. Queridos, Deus disse que amanhã faria maravilhas, então precisava de um preparo. Se queremos ver coisas extraordinárias, o preparo é fundamental. Já imaginou algo assim? Deus deu essa palavra para eles, e no outro dia eles começaram a ver o que nunca viram, a viver o que nunca viveram. Como assim? A palavra de Deus diz que eles foram testemunhas de coisas extraordinárias. Que coisas aconteceram com aquele povo, irmãos? Como eu disse, era a época de cheia. O Rio Jordão transbordava nas suas ribanceiras, e está aí no capítulo 4, versículo 3, versículo 15. E aí vieram aquelas águas que desciam de cima. E eles estavam aqui na beira, o rio lá rolando, e eles olham, aquelas águas começaram a se juntar como um montão de águas, como se fossem paredes, e elas se levantaram, e eles olhando aquilo. É possível no dia a dia ver algo assim, irmãos? Não.
O extraordinário começou a acontecer na vida deles, e não só se levantou aquele montão de água, mas diante deles as águas se abriram. Abriu um caminho sobre as águas. Na hora que o sacerdote pisou naquela água, ele não tinha noção do que ia acontecer. As águas se abriram naquele lugar. Às vezes Deus não dá a bênção porque nós não acreditamos. Vemos muitas águas, estão agitadas, a correnteza está muito forte, mas não ousamos dar um passo para que elas se abram diante de nós, para que as coisas aconteçam através de nós. Aqueles levitas que estavam com a arca, quando molharam os seus pés ali, irmão, verso 17 diz que eles passaram a pé enxuto. E eles foram com aquela arca e ficaram no meio do rio Jordão. Horas, olhando aquele paredão d'água ali. Veja a cena na sua mente aí. E eles parados ali no meio, qualquer hora essa tromba d'água vem aqui, vai varrer todo mundo. Será que passava isso na cabeça deles? Não. Eles acreditavam. Eles acreditavam que o Deus que segurou aquelas águas, o Deus que abriu o Jordão, que fez eles estarem enxutos, era o mesmo Deus que ia segurar tudo aquilo, irmãos. Eles não tiveram medo de morrer afogados. Por quê? Confiança. Qual o nosso nível de confiança em Deus? Não, eu confio em Deus. Aí corre para fazer do seu jeito. Não, eu confio em Deus, fala com um, com outro, com outro, com outro. Não, eu confio em Deus. Qual é o nosso nível de confiança em Deus? Se Ele te prometeu alguma coisa, querido, descansa, vai acontecer. Vai acontecer, não sei de que forma, mas esses eram só o começo, que Deus começou a sinalizar para aquele povo. Por quê, irmãos? Porque eles ainda iriam experimentar algo muito sobrenatural. Quando eles chegassem de frente para Jericó, que os irmãos sabem, ver aquela muralha cair com um grito, só Deus faz isso. Então, Josué começou a viver momentos extraordinários na sua liderança. O povo começou a ver que aquele homem era o escolhido para estar no lugar de Moisés, sim. E aí, verso 6 diz que ele falou para os sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca e foram andando diante do povo. Pegar a arca, irmãos, e passar adiante do povo. Essa era uma ordem que foi dada, que parecia uma tarefa muito simples, mas ela exigia santidade, ela exigia responsabilidade, ela exigia separação, ela exigia compromisso. Aqueles levitas estavam ali sendo referencial para todo aquele povo. Eles eram o modelo, a direção que Deus estava dando para eles. Todo o povo, milhares de judeus estariam seguindo aquela direção. Você já parou para pensar quantas pessoas estão olhando para você para seguir a sua direção? Quantas pessoas estão ouvindo comandos que saem da sua boca como cristão e estão seguindo você? As consequências de estar dando comandos errados e multidões sendo perdidas, caminhando e que não são achadas para serem salvas. Estamos levando para caminhos dos nossos interesses. Olha isso, irmãos, os levitas que levavam aquela arca diante de Israel, eles conseguiam ser identificados por tudo aquilo que eu já falei para você. Então, observe que eles tinham um direcionamento, tinha um distanciamento para que todos observassem isso. Que direção que você está seguindo? Quem direciona você? O vento? As nuvens? A mídia? O modismo? Os políticos? Essa é uma época de muita atenção, igreja. Quem direciona você? Muitas promessas, muitas palavras, muito isso, muito aquilo. Se a nossa confiança não estiver no Senhor, queridos, nada vai acontecer.
Notem que há muitos conhecimentos do que é a direita e do que é a esquerda, e do que é do céu. Temos muitas palavras sobre fulano, ciclano e beltrano da direita e fulano, ciclano da esquerda. E do centro, que é Jesus, qual é a palavra da tua boca? Não, mas é porque precisamos falar. Fale de Jesus, que é honesto, que é puro, que é verdadeiro, que quer te salvar, quer te libertar dessa vida corrupta, maligna. Irmãos, dinheiro corrompe. Dinheiro corrompe. Dinheiro é bom quando você sabe usar. Mas quando você se deixa ser corrompido por ele, meu irmão, já era. Perde até a vergonha. Não basta falar da aliança, irmãos. Não basta ensinar sobre a aliança. Temos que ser pessoas realmente aliançadas com o reino. Para falar do reino, porque se o reino não transformar pessoas, nenhum desses políticos vão fazer nada pelo nosso país. Quem transforma o Brasil, irmãos, é a igreja de Jesus. E nós precisamos voltar ao princípio para que Deus nos use para transformar quem vai nos governar. Não podemos estar puxando cordas. Quando o Senhor diz, ei, olha para mim, tem um cordão de 3 dobras aqui que resolve isso tudo. Olha para cima, fica olhando para cá, fica olhando para lá, mas não olha para os céus. Ocupa o seu tempo falando dos outros, que nem conhece sua vida, que nem é crente, que não guarda princípios. Irmãos, presta atenção. Por que você está fazendo propaganda de ímpios, quando você tem um Cristo vivo na tua frente, em nome de Jesus? Quanto você fala de Jesus, é o mesmo que você fala desses ímpios que você está aí correndo atrás de votos? Eu tenho que falar, irmãos, me perdoem, mas eu não posso me calar. A palavra de Deus precisa ser pregada, mas eles vão nos governar. Por quê? Porque nós negamos isso para Deus. Aí o espinheiro se levantou. Mas quando a igreja se levanta, meu irmão, não tem para ninguém. Aí é o Senhor quem governa, quem muda e quebra todas as cadeias que estão aí arquitetadas no mundo espiritual. Deus disse para Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Verso 7. Josué algum dia pensou que ele iria ser um grande estadista? Josué algum dia pensou que ele iria liderar aquela multidão? Não, ele simplesmente servia o líder, simplesmente caminhava com ele, simplesmente aprendia com ele muitas coisas. E Deus disse com todo o temor do coração dele, como é que eu vou ocupar um lugar como o do meu líder? Ele viu as lutas, ele viu as dores, ele viu as guerras contra eles, ele viu o levante de rebelião contra ele acompanhou todos os passos do líder de perto, o seu choro, a sua dor. Eu tenho certeza que Josué no seu coração nem desejava isso, e precisou Deus levantá-lo com mão forte, no capítulo 1, quando Deus o motivou a prosseguir. Por quê? Porque Moisés está morto. Josué, entenda que tudo o que aconteceu não foi Moisés, fui eu. Josué estava diante de grandes desafios, e quem fez não foi Josué, foi Deus. Os desafios que nós temos diante de nós, irmãos, não vai ser uma pessoa, é Deus agindo através de um homem, de uma mulher, seja lá quem for. Mas não podemos tirar a honra e a glória de Deus. Deus sabia que precisava de alguém para ele se manifestar, claro. Deus sabe que precisa de alguém para se manifestar hoje, claro. Precisa de alguém que se posicione na integridade e santidade. Ele diz, fica tranquilo, Josué, eles podem não estar acreditando em você, mas hoje eu vou engrandecer o teu nome diante de todos eles. Josué não tinha noção, irmãos, do que estava acontecendo ali, mas Deus disse que ele não se preocupasse com o grande desafio que estava diante dele.
essa preocupação com o que está por acontecer, irmãos. Paulo diz algo extraordinário em Romanos capítulo 13, verso 1. Nenhuma autoridade é constituída senão por Deus. Todas as autoridades, irmãos, estão investidas nesse cargo porque o Senhor permitiu. Mas no versículo 2 ele diz que do modo que todo aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, eles estão lá? Estão. Está ruim? Tá. Vou meter o pau neles? Não, vá orar. A experiência mais visível, irmãos, quando o teu casamento está ruim, o que você faz? Fica brigando, bate boca para lá e para cá, e quando não vai, para os tapas, não é? As coisas ficam tão difíceis na relação, e assim queremos agir em relação às outras causas. Qual é a solução do Senhor? Vai orar. O Senhor vai desfazer esse laço, o Senhor vai quebrar. Eu vi o testemunho de uma irmã daqui, que o pai começou a brigar com o filho, começou a coisa a pegar feio, até na porrada mesmo dentro de casa. Ela se levantou e pá, dá uma pancada na mesa e disse: Satanás, você vai sair de dentro da minha casa agora. Os dois pararam eletrizados. Não era o demônio, irmãos. Ela ia ficar vendo os dois se matarem dentro de casa, mas ela se posicionou. A oração muda os céus da sua casa, da sua célula, do seu trabalho, da sua nação. Se a igreja orar, irmãos, as coisas mudam. A gente está orando. Você está dizendo o quê? Não tem jeito? Você está dizendo o quê? Que a oração não vai mudar? Então você não acredita nela. E nem no Deus que nos deu essa arma poderosa. Por que Josué conseguiu, irmãos? Por que Josué chegou aonde ele chegou? Ele chegou a esse status de ser o líder de toda uma nação. Substituiu Moisés, ficou na frente de milhares de pessoas, introduziu esse povo na terra prometida, brigou como ele nunca tinha brigado antes com vários exércitos diferentes. Como ele conseguiu isso? Josué 4,14, está aí o segredo. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias de sua vida, como havia feito com Moisés. A promessa que Deus deu no capítulo 3, versículo 7, Deus está dizendo aqui que ele cumpriu. E daquele dia em diante, o seu filho foi honrado. O seu filho foi respeitado, foi posicionado de fato como líder de todo Israel. Por quê? Porque ele obedeceu, irmãos. Naquele dia que ele conduziu o povo até ali no Jordão, naquele dia como eles viram a forma sobrenatural de Deus agir, parando aquelas águas, abrindo aquelas águas, Deus fez isso para quê? Para mostrar para o povo que o mesmo poder que estava em Moisés, estava em Josué e vai estar em qualquer outro que se colocar nas suas mãos, que pode ser você. Perdeu a chance de receber, né? Deus, ele quer um instrumento para usar, alguém que deseje obedecer. Quem conduziu aquele povo, irmãos, com mão forte naquele deserto, não foi Moisés, foi Deus. Quem alimentou aquele povo naquele deserto, não foi Moisés, foi Deus. Quem mandou água para aquele povo naquele deserto, não foi Moisés, foi Deus. Tudo aconteceu ali, irmãos, foi o Senhor quem livrou-os de todos os perigos daquele deserto. Foi o Senhor quem colocou a nuvem para o sol não os queimar, a chama de fogo para iluminar a noite e aquecer. Tudo foi sobrenatural, não foi nada feito pelo homem que pegou a massa e amassou e fez pão. O que Deus tem para fazer não é coisa humana, não é coisa que o homem possa fazer, porque senão vai roubar a glória que é de Deus. E Deus não dá a sua glória para ninguém. É Ele, por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Diga aleluia.
Deus continua chamando pessoas comuns, irmãos. Pessoas que são comprometidas com a aliança. Pessoas que são comprometidas com o reino. Pessoas que obedecem os princípios, guardam. Pessoas que obedecem a sua palavra. Pessoas que não querem assumir o lugar de Deus. Tem tanta gente querendo ser Deus, falando como se fosse Deus, dando ordens para Deus, dizendo para Deus como, quando e de que forma Ele deve agir. Que isso? Vamos baixar a bola, irmãos, porque a simplicidade do Evangelho foi o que Jesus ensinou. Ele foi extremamente simples. Ele se submeteu à autoridade dos seus pais enquanto criança, enquanto adolescente. Jesus mostrou isso. Mas nós não. Nós somos mais do que Jesus. Nós nos tornamos semideuses. Nós somos os donos da razão. Que nada, irmãos. Vamos nos reconhecer quem somos de verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Deus continua sendo Deus. E Ele não vai dar seu lugar para ninguém. Todos nós precisamos entender isso, porque Ele está levantando uma igreja, uma geração de filhos legítimos. Filhos que descobriram o caminho do altar. Filhos que descobriram o caminho da oração, lá no seu quartinho. Não precisa ninguém ver não, você e Deus lá trancadinho. Teve uma época que estourou no mundo as casas de oração. Tiraram o povo da casa de Deus e montaram uma casinha, que aquele lugar era de oração, que podia ir todo mundo. Por que você não entra no seu quarto e ora? É a sua casa de oração, crente. Não, tem que ir para o monte. Tem que ir não sei para onde. Vá para o seu quarto, fecha a sua porta e você sozinho fala com Ele. Ali é o teu monte. Ali é o teu lugar. Ali não precisa de testemunha. Ninguém precisa ver você tremendo, nem você caindo. Ali se derrama, se joga no chão e deixa acontecer os céus daquele lugar. Deus não precisa de nada mais do que isso, irmãos. Deus está levantando e está fazendo acontecer no Brasil um grande mover de oração diferente. Diferente até dos outros moveres avivalistas que teve na época, porque Deus está preparando algo novo para derramar no nosso país. Aonde? Aonde eu quero ir? No seu quarto. Vá para lá. Fecha a porta. Fecha a porta. E ora. Quanto tempo você ora antes de vir para cá para o culto de domingo? Acorda no tranco e vem embora? Quanto tempo você ora todos os dias? Experimenta, igreja. Vai começar uma nuvem nova na tua história. Um mover novo, um entendimento novo da palavra de Deus. Saia da internet em nome de Jesus. Saia da internet, irmãos. Tem crente que fica com raiva porque eu não respondo. Não respondo mesmo, porque eu estou fazendo algo mais importante. Que se dane a sua raiva. Tem hora para tudo, irmãos. Eu não vou ficar o dia inteiro respondendo mensagens, mais de 100 mensagens por dia, só para alegrar seu coração. Não vou. Eu quero alegrar o coração do meu Pai. E precisamos estar atentos a isso, porque tem milhares de fiéis que hoje estão de joelho no nosso país, irmãos. E é quando os dois se encontram lá no chão para buscar a Deus, reconhecendo que o senhorio é dele, que as coisas começam a acontecer. Josué via quantas vezes Moisés entrava naquela tenda para buscar Deus sozinho. Ele ficava distante. Tu acha que ele ficava de cara para cima? Ele começava a repetir o que ele via. Repetição do padrão do líder. O que ele via, vou fazer também. Por isso ele foi escolhido. Ele não ficava o tempo todo só atendendo gente, não. Ele ia sozinho consultar Deus, demandas até do povo. Mas sabe, nós não fazemos assim. Quando vamos orar, oramos por nós e por nós. Aí lembramos de alguém que pediu. E está tudo certo e vamos embora. Tá não, queridos. Nós estamos estudando nas células sobre o poder da intercessão. O poder de nos colocar no lugar do outro. O poder de mudar o nosso país, colocando o joelho no chão por ele. A oração tem um poder extraordinário, irmãos.
Mas ao invés de provocarmos essas mudanças espirituais, nós começamos a propagar o caos do que vai ser, do que vai acontecer, de como está. Vamos propagar o reino. Vamos falar de Jesus a tempo e fora de tempo, irmãos, em todo lugar. Seja luz. Fale da luz. Fale do amor de Jesus. Fale que algo sobrenatural vai acontecer. Abra a tua boca e profetiza. Não profetiza o osso seco, não. Não seja o osso seco que acha que não tem mais vida. Seja o profeta que libera a palavra e as coisas aconteçam. Nós somos chamados para liberar palavras de vida. Pare de falar do caos, irmãos. Sabe por quê? Mais do que o que aconteceu em Pentecostes, haverá um sopro muito forte na nossa nação. E precisamos estar posicionados, porque Deus quer derramar em quem está na brecha. Não é só quem vem no culto da madrugada, não, porque tem gente que não pode estar aqui, mas está orando na sua casa. É lá mesmo que Deus quer fazer esse mover extraordinário, porque é dentro da tua casa que você tem que estar feliz, convivendo bem com o seu cônjuge, convivendo bem com os filhos. Ora aqui, esculhamba lá, como assim? Adora aqui, pancada lá, como assim? Precisamos ser verdadeiros, irmãos. Não funciona assim as coisas de Deus. O Senhor engrandeceu a vida de Josué, porque mesmo, deixa eu clarear a tua memória, porque ele sempre foi fiel a Deus e ao seu líder. Deus engrandeceu por quê? Porque nunca ele quis o lugar de Moisés. Ele sempre se posicionou como servo, e se aprove a Deus colocar por um líder, foi só depois da morte do líder. Não houve nenhuma armação para tirar ele de lá, nenhum montinho, porque quem fez montinho se lascou, o Senhor consumiu lá no deserto mesmo. Josué, irmãos, foi engrandecido, porque ele se deixou ser usado por Deus na sua simplicidade. Simplicidade de servo. Não precisa muito não, irmãos. Ele foi engrandecido, porque ele aprendeu o que ele nunca tinha aprendido antes, a lutar, a pegar na espada. E Deus disse, antes de começar a brigar, Josué, tu vai fazer o seguinte, pega ali e faz espadas de pederneira, e sai circuncidando todos esses moços que estão aí contigo, porque todos eles nasceram no deserto. Aquela geração de guerreiros foi-se pela sua boca, mas esses meninos novos, circuncida para que eles entrem naquela terra como valentes. Hoje não precisa você fazer fimose, hoje a circuncisão está no coração. Separa, você é diferente, você é um guerreiro diferente, irmãos. E pela obediência, Deus deu a ele a conquista de vários territórios, a ponto dele nem conseguir. Disse, Josué, tu está velho, mas tu nem está conseguindo, ainda tem muita terra para conquistar. Mas ele deixou legado. Ei, se nós trabalharmos só pelo nosso nome hoje, nosso evangelho é um fracasso. O meu trabalho é preparar você para continuar isso aqui, porque a porta da igreja não vai fechar nunca, irmãos, porque Deus sempre tem uma igreja com a boca aberta para falar, e não é estrutura. Então prepare, quem será o seu sucessor? Não das suas riquezas pessoais, do reino. Quem vai pegar a espada para lutar depois de você? Quem vai formar novos guerreiros? Quem vai conquistar outras vidas para Jesus? Precisamos parar e pensar, irmãos, porque nós estamos muito, muito, muito aquém do que Deus deseja de nós. O Senhor nos chamou para ser testemunhas de milagres extraordinários. Será que Deus vai encontrar Josué aqui? Fique de pé.